o segundo período e eu acabei me esquecendo de fazer a gravação do conteúdo e eu lembrei só agora na parte final já da aula do segundo período, agora do dia 24 de abril. E só para quem está assistindo depois, eventualmente, eu quero dizer para vocês que nós continuamos tratando a respeito das autarquias, falamos das agências reguladoras e das agências executivas, sendo que agências reguladoras, elas são assim intituladas pela própria lei que cria a autarquia, e que a agência executiva ela recebe essa intitulação pelo chefe do Poder Executivo da União depois de preenchidos os requisitos do artigo 51 e seus incisos e artigos seguintes também da lei de 58 citada no próprio encontro 6, que vocês podem encontrar, podem visualizar no portal. Uma diferenciação também é que há uma permanência na agência reguladora, ao passo que a agência executiva ela vai ser assim reconhecida enquanto perdurar o contrato da autarquia em relação ao Ministério. Uma outra diferença entre ambas é que na agência executiva também pode haver esse reconhecimento de fundações públicas, não só da autarquia, ao passo que a agência reguladora ela vai ser assim tida já como uma autarquia própria, tá? Que a própria lei considera. E também houve o tratamento da circunstância de que o mandato de uma agência reguladora, ela vai ser um mandato na circunstância de 5 anos em diversos cargos de composição daquela autarquia, tá? E a forma de saída desse órgão no qual houve a indicação do chefe do Poder Executivo da União, somente se por um acaso houver a própria renúncia de quem está no exercício, ou se por um acaso houver a prática de um crime, ou for retirado isso transitado em julgado, tá, pessoal? Ou então por conta de um processo administrativo disciplinar que reconheça também a necessidade de retirada daquela pessoa indicada para aquele exercício da tarefa, tá? Comentamos um pouquinho da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o reconhecimento de parte da doutrina no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil seria uma autarquia sui generis, porque, embora sendo uma entidade que presta serviços públicos, no caso a Justiça, é uma entidade que não é vinculada a qualquer dos poderes, muito menos à administração pública indireta. Tá? E, claro, a Ordem dos Advogados do Brasil possui sua autonomia financeira própria, sua autonomia gerencial própria, embora, aparentemente, na atualidade, haja um descontentamento rigoroso quanto a quem está na presidência da Nacional. É a movimentação que muitos falam, né? Muitos críticos à questão de ala da direita ou ala da esquerda, mas, independentemente disso daí, a Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua independência, ela não é vinculada à administração pública, seja a direta, seja a indireta, claro que dentro dos limites da lei, tá? Então, é uma autarquia sui generis no sentido de falar que ela é ímpar, ela é diferenciada. E resumir aqui um pouco o conteúdo da segunda aula, passamos por algumas perguntas e respostas, e a gente está finalizando a aula agora para o ponto do encontro 7, que vocês também podem visualizar no portal. No encontro 7, a gente passa a falar das fundações públicas. E agora, peço desculpas aí para quem está assistindo a aula ao vivo de eu ter feito essa recapitularização, palavra difícil, caramba, uma sexta-feira à noite, né? De eu ter feito isso para os acadêmicos que leram depois, Fala aí, Aurélia. Trava-línguas. Você vê só... Eu vou tomar um tereré depois da aula aqui. Devia estar tomando já. Bom, e aí a gente vai falar de fundação pública, e o bacana, gente, que vocês estudaram Fundação em Direito Civil 1. Quando vocês foram lá, estudaram as normas de lei de introdução às normas do direito brasileiro, quando começaram a falar do surgimento da personalidade jurídica, personalidade de fato, personalidade de direito, maioridade, emancipação, morte presumida, sem declaração, com declaração, direitos da personalidade, e aí chegou o momento da ausência, né? A partir do artigo 21 até o artigo 39, e ali lendo a partir do artigo 40, começou a falar das pessoas jurídicas. E aí vocês passaram, então, de interpretação da norma segundo as regras da pessoa natural e passaram
para a pessoa jurídica. E dentre as pessoas jurídicas, na classificação que vocês puderam falar de pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público interno e externo, pessoas de finalidade econômica, vocês viram que naquela parte do Código Civil, vocês não estavam estudando o direito empresarial. O direito empresarial, além de ter as normas especiais, ele também tem uma previsão na parte especial do Código Civil, salvo o melhor juízo, ali a partir do artigo 966. Só que lá no artigo 40 e seguintes do Código Civil, vocês estudaram a respeito da fundação. Eu fiz esse apanhado todo aqui para falar isso, que vocês já são graduados em fundação. Só que o que nós estamos estudando agora é uma fundação que ela é intitulada como uma fundação pública. E o primeiro passo que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: uma fundação pública para a parte da doutrina é isso mesmo, tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público interno. E há quem defenda que tem a possibilidade de uma fundação pública ela ser considerada uma pessoa jurídica de direito privado. E ainda há uma outra corrente que fala que pode ser que ela seja uma pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Então, no primeiro momento, conforme vocês sabem, qual que é a diferenciação de uma fundação para uma associação? Então, quando a gente fala em associação, a gente pensa em vínculo dos direitos, assim, vínculos subjetivos. Nós pensamos, então, por mais que faça-se necessária a criação de um patrimônio dessa nova personalidade jurídica que surge, só que a gente pensa no acúmulo de pessoas com a mesma intenção. Quando a gente fala em fundação, nós não estamos falando da reunião de pessoas, mas nós estamos falando da reunião de patrimônio. É isso que diferencia, então, a questão da fundação para uma associação. E a fundação, então, é o surgimento patrimonial, só que com uma finalidade específica, uma finalidade própria, sem finalidade lucrativa. Falando um pouquinho, lembrando um pouquinho que vocês já são graduados nisso, né, graduadas, a gente falando agora de fundação pública, então a gente já poderia entender, poxa, se é a União que está por lei criando a fundação, é óbvio que essa fundação seria pública. Só que a conceituação de fundação, conforme eu vou passar para vocês e a gente vai finalizar a aula, ela acaba mostrando que existe a possibilidade de o patrimônio participativo da criação dessa fundação também ser de pessoas jurídicas, pessoas que não seja, que seja privado, de patrimônio vindo de entes privados, não só do patrimônio público. E a gente vai ver também, dando sequência, talvez só na próxima aula, a possibilidade de uma fundação ela ser criada por lei ou ter uma lei que autoriza a criação da fundação. E aí que vem um pouco dessa resposta. Parte da doutrina diz assim: quando for a lei que cria a fundação, pode até ter patrimônio privado, mas quando é a lei que cria a fundação, é óbvio que essa fundação vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Agora, quando for a lei, ou melhor, quando a lei autorizar a criação da fundação e contar com patrimônio privado, que nesse caso a fundação vai ser de direito, uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Falei de uma forma um pouco rápida, porque é um tema um pouquinho simples até, é só para a gente falar um pouquinho da discussão. E eu quero que vocês anotem, por favor, então, qual que é a conceituação de fundações públicas? Conceituação de fundações públicas, ou de, no singular, fundação pública. Deixa eu tentar ver o que a Maria escreveu a respeito. Na verdade, vocês não precisam nem escrever, porque já está aqui no material. Eu vou ler para vocês. Pode-se definir a fundação instituída pelo poder público como o patrimônio total ou parcialmente público. Então, veja, total ou parcialmente público quer dizer que, eventualmente, pode haver uma fundação com patrimônio particular, privado, dotado de personalidade jurídica, e agora vem, de direito público ou privado, e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei.
Por quê, pessoal? A fundação pública vai sofrer, sim, um controle da administração pública, justamente daquele ministério o qual fez a fundação pública ser gerada, para uma boa prestação do serviço público, segundo os interesses, tá? E relembrando que nós estamos estudando aqui a questão da descentralização do serviço público e não uma hipótese de desconcentração nessa circunstância. Essa conceituação que eu acabei de ler é da Maria Silvia Zanella, tá? Gente, bacana por aqui. Peço para vocês, então, que vocês passem da leitura do encontro 6 para a leitura do encontro 7. E eu já peço para vocês lerem todo o material a respeito das pessoas jurídicas de direito privado. E conforme eu disse para vocês, são pessoas jurídicas, desculpa, pessoal, das pessoas jurídicas vinculadas à administração pública indireta. E eu já disse para vocês que são elas a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? Beleza, pessoal? Fico aqui à disposição, então, de vocês para as perguntas e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado. Bom final de semana, Pablo. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu. Até. Bom final de semana para todos. Tchau, 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 gente. prof. Quando a gente voltar, você leva o bolo estar atrasado. Verdade, gente. A gente tem que marcar alguma coisa assim. Esse marcar alguma coisa já tem um tempo, hein, professor? E nunca mas nada, hein? Nossa, gente, mas ó, eu posso falar, eu me senti muito sozinho nesse período aqui. Eu tô precisando de contato. Minha família é de Orlando. Quando a gente voltar, vai ter churrasco só de picanha, camarão. Comprei duas, R$25,99 aqui no mercado. Comprei duas, uma vez só. Uma eu já vou assar amanhã já. Você a minha é... Tomar tereré não pode, não. Só individual. Como que é? Esse negócio de tomar tereré tem que ser só individual, não pode junto, não. Ah, mas eu moro sozinho. Foi o que eu disse, eu tô quarentena aqui. Eu fiz o meu aparato aqui para passar aula ao vivo para vocês e acabei me excluindo da sociedade. Divane, a gente troca água por cachaça, porque já mata o vírus antes de chegar no estômago. É álcool por fora e por dentro, né? No lugar de colocar a erva, coloca uma cachaça lá, né, sol. Exatamente. No álcool não mata, então a gente bebe. E tomar no canudinho ainda, hein? Imunidade interna e externa, né, gente? Lógico. Exato. Mas é melhor não, porque eu estou grávida, eu não posso, né? Vamos ter que esperar o tereré com... Isso aí. Cuida bem da criancinha que vai nascer. Já sabe o que é, Sol? Não, eu sei que é um só, mas não sei se é menino ou menina. Ah, muito bem. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, galerinha do mal. Até semana que vem. Até semana que vem. Vou interromper a gravação aqui, mas vou continuar disponível, tá? Até o horário. Tá, joia. Boa noite. Boa noite.